A partir do século V, no período que vai até o século VI a.C., temos a ascensão da cultura democrática grega. Com uma mudança geográfica, política e intelectual, a filosofia sai da Ásia Menor, Mileto, Éfeso e Eleia, e vai para a Grécia continental. A vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas de 490 a 448 a.C. é crucial para que essa cultura sobreviva e se expanda. É nesse período que temos o chamado século de Péricles, no qual a cultura grega atinge seu grau máximo ao mesmo tempo em que começa a mostrar sinais de desgaste. Péricles foi o político grego, uma das principais figuras da democracia ateniense e o líder político mais influente do século V a.C. Sua atividade política ocorreu no final das Guerras Médicas. Também incentivou as artes e as letras. O teatro grego atingiu seu apogeu como uma das principais instituições atenienses. Péricles também contribuiu para a construção de grandes obras públicas, que acrescentou qualidade de vida aos cidadãos da polis grega. Pode-se dizer que o século de Péricles foi o apogeu da Grécia Antiga. Desde o princípio, Atenas se organizava em pequenas vilas, onde se encontravam basicamente duas classes de pessoas: os agricultores e os artífices. Com o passar do tempo, foi surgindo uma elite formada por agricultores e guerreiros que começaram a estabelecer ligações de sangue entre si, assim como também construíram um regime escravista. Essa elite começou a exercer poder sobre sua região de controle, instaurando a oligarquia. Aproveitando-se dessas reuniões, Solo, que era um aristocrata por nascimento, poeta e legislador de Atenas, em 594 a.C., instituiu as primeiras leis envolvendo aqueles que viviam nos terrenos da polis. Solo percebeu que Atenas não enriqueceria mais se continuasse baseada apenas na produção agrícola praticada por algumas famílias. Era preciso incentivar o comércio e atrair estrangeiros, assim como quebrar o poder político das famílias que controlavam a oligarquia, permitindo que aquele que enriquecesse pelo próprio trabalho também tivesse participação política. E dessa maneira, ocorreu até a reforma estabelecida por Clístenes. Clístenes era um nome ateniense, e ao perceber a família dos Alquimedônidas, importante família da oligarquia, obteve o apoio necessário para estabelecer os limites da cidade e fazer com que a lei tivesse legitimidade apenas dentro desse espaço. Isso fez com que surgisse um clima de segurança e estabilidade, proporcionando união e identidade. Dentro dessa mesma reforma, há também a criação de um Tribunal de Assuntos Cotidianos, um conselho formado por 500 cidadãos sorteados periodicamente, o chamado Conselho dos 500, e a formação da Assembleia Geral. Ambas as instituições reuniam-se num local que tivesse forma circular para garantir a igualdade de importância dos participantes. São essas reformas que proporcionam o florescimento da democracia. Oligarquia significa governo de poucos, monarquia é o governo de apenas um, e anarquia quer dizer ausência de governo. Nesses três exemplos está designado quem exercerá a função de governar. Na palavra democracia, no entanto, é designado o princípio de soberania, isto é, democracia quer dizer que o poder vem do povo. O poder da democracia vem do povo, e quem faz o papel do soberano é a lei. O respeito à lei garante a ordem social e faz com que todos sejam iguais. Existem algumas diferenças entre a democracia ateniense e a democracia moderna. Em Atenas,
os próprios cidadãos eram convocados para as decisões políticas, ou seja, não era eleito um representante do povo para exercer um cargo político. Esse tipo de democracia é denominada direta. Por outro lado, nem todos os indivíduos eram considerados cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros não tinham direito de participação política, portanto, apenas o homem ateniense era considerado cidadão. Para compreendermos melhor a democracia ateniense, é preciso explorar dois princípios essenciais: a isonomia e a isegoria. A isonomia, que em grego quer dizer repartição igual, refere-se à igualdade de direito dos cidadãos na participação da vida pública. A isegoria, palavra formada pela junção de duas outras cujos significados são igual e falar em público, representa a liberdade de expressão que os cidadãos atenienses usufruem. Esses dois princípios garantem aos homens atenienses participação na vida política e que todos tenham a mesma dignidade de participação. A exigência de participação na vida pública era essencial e só acontecia por meio do uso público da palavra. Portanto, era necessário falar em público e falar bem, pois o dom da palavra era a ferramenta fundamental do cidadão. Contudo, mesmo todos tendo a mesma dignidade política, aqueles que conseguiam se expressar melhor do que os demais durante as discussões nas assembleias tinham mais destaque. O sofista é um erudito que tem um vasto conhecimento cultural sobre uma gama de assuntos. O sofista também possui a arte de argumentação e da persuasão, ou seja, sabe falar em público e fazer com que o público seja dominado pela sua fala, pela sua postura, pela ideia que defende. Se Heráclito inventou a dialeta e Parmênides a lógica, os sofistas usaram a linguagem dos filósofos de uma forma diferente. Os sofistas se consideravam professores. Eles partiam do princípio de que se algo pode ser ensinado, é porque eles já possuíam esse conhecimento e poderiam transmiti-los. O sofista afirma que tudo é uma convenção humana. O sofista vai afirmar que não existe nenhuma verdade de fato. Para ele, tudo é uma convenção, ou seja, os homens entram num acordo sobre o que é tal coisa, sem, no entanto, buscar saber se determinado valor realmente é verdadeiro. Assim, se tudo é convenção, tudo pode ser ensinado. Agora, dois exemplos de sofistas. Protágoras de Abdera, de 480 a.C. a 410 a.C., percorreu quase todas as cidades da Grécia. Em Atenas participou ativamente da vida pública da cidade, inclusive escrevendo uma constituição para uma colônia. Ele fazia parte do círculo de Péricles. A maioria das coisas que sabemos sobre ele foi escrito por Platão, que pode ser considerado um dos grandes inimigos dos sofistas. Assim, temos o princípio fundamental do pensamento de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, das que elas são, e das que não são, que elas não são. O que essa máxima quer dizer? Quer dizer que o homem é o critério da realidade. Não significa dizer que o homem faz as coisas o que elas são e o que não são, mas quer dizer que cabe ao homem decidir o que elas são e o que elas devem ser. Não dita a realidade, mas dita o valor. A realidade está além da capacidade humana de compreensão. Isso não quer dizer que o homem transforma a realidade, pois esta não é acessível. Somente é acessível ao homem a convenção das coisas. Logo, é afirmado que o homem é a medida de todas as coisas.
Protágoras quer dizer que o homem dita a convenção da realidade, não se importando com o que ela é de fato. Não faz sentido para Protágoras sair em busca de uma verdade. Outro sofista é o Gorgias de Leontini. Nasceu por volta de 484 a.C. e morreu em 375 a.C. Gorgias é de extrema importância para a história da filosofia, porque tenta argumentar contra o problema colocado pela lógica de Parmênides. Primeiro, o ser é e o não ser não é. Se o não ser é, então ele é alguma coisa. Assim, o não ser é e o nada existe. E se o nada existe, o ser não é, portanto, nada existe. Segundo, se o ser existe, então não pode ser pensado. Aquilo que pensamos não pode existir, porque se fosse assim, existiriam todas as fantasias que criamos na nossa cabeça. Os homens pensam o que não existe, e há coisas que não existem, mas que são pensadas, como as fadas, dragões e Pégasos. Terceiro, o ser, mesmo que exista, não pode ser comunicado. O que comunicamos quando usamos a palavra água não é água de fato, mas simplesmente a palavra água. Portanto, mesmo que as coisas exteriores à mente existam, elas não podem ser comunicadas. Ele está tentando mostrar que a tradição filosófica até então confundiu os diferentes usos que há para a palavra ser. Para ele, o problema insolúvel trazido por Parmênides resolve-se facilmente quando prestamos atenção no diferente uso que fazemos da palavra ser. Ser, de fato, significa a existência, o existente, mas também pode ser usado como verbo de ligação. Resumindo, podemos dizer que cada sofista adotou uma posição. Para Protágoras, a verdade é uma convenção estabelecida pelos homens. Já para Gorgias, a verdade não pode sequer ser conhecida, pois tudo o que sabemos é palavra, o nome das coisas e não elas mesmas. Parece assim que a busca pela verdade é inútil, ou no mínimo um passatempo sem um valor sério. A filosofia se divide em antes e depois de Sócrates. Assim, temos os filósofos pré-socráticos, entre eles Heráclito e Parmênides, e todo o restante da filosofia, que herdou as perguntas filosóficas colocadas por Sócrates. Sócrates foi um filósofo original em relação a tudo que foi feito na filosofia. Consagrou toda a sua trajetória a uma ideia. A vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Empregava sua energia e sua vida em busca de verdadeira sabedoria. Para conquistar isso, ele questionava a si e aos outros. Para Sócrates, amar a verdade, buscar a verdade, é o único modo de vida autêntico. Sócrates sabia que não tinha verdade. Sua única sabedoria era afirmar que só sei que nada sei. Sócrates tinha discípulos que o acompanhavam em suas caminhadas no decorrer das quais questionava as pessoas acerca de conhecimentos que elas achavam que tinham. A missão dele, segundo o próprio, era mostrar-lhes que o conhecimento que tinham era falso. Para o filósofo, as pessoas pensam que sabem das coisas, mas não sabem. Sócrates nunca escreveu um livro de filosofia, de modo que sabemos de sua existência por meio de outras fontes. Vamos analisar as fontes que retrataram Sócrates: Xenofonte, Aristófanes, Aristóteles e Platão. Xenofonte era um militar amigo de Sócrates e escreveu uma apologia do filósofo. Aristófanes era um grande autor de comédias do século de Péricles e apresentou Sócrates com caráter cômico e até mesmo ridículo. Aristóteles, filósofo, discípulo de Platão, apresenta-nos um Sócrates fundador da ciência. Para ele, Sócrates seria o filósofo que formulou a pergunta o que é, ou seja,
quis nos mostrar a necessidade de parâmetro da verdade. Aristóteles o analisa à luz de sua própria filosofia, a aristotélica. Como veremos a seguir, Aristóteles é um grande gênio da filosofia, como ciência de todas as coisas. Então, ele descreveu um Sócrates científico. Chegamos à principal fonte, quem era e o que pensava Sócrates. Platão, seu principal discípulo. De fato, é por meio das obras platônicas que nos é dado saber sobre a filosofia socrática. Platão escreveu seus livros em forma de diálogo e Sócrates era sempre seu personagem principal. Nas obras de Platão, a maior dificuldade é identificar quando Sócrates fala e quando Platão fala, por meio do personagem Sócrates. Estudos de história da filosofia foram feitos com o objetivo de separar Sócrates de Platão. Até o momento, chegou-se à seguinte conclusão. Diálogos nos quais Sócrates expõe suas ideias são diálogos apologéticos e socráticos. Os diálogos nos quais Platão expõe sua própria filosofia por meio do personagem Sócrates é dividido em diálogos intermediários, clássicos e da velhice. Sócrates pronunciou duas sentenças que são fundamentais para compreender sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. O início da sabedoria não é pensar que se sabe de alguma coisa, mas compreender sua própria ignorância. É preciso saber que não se sabe de nada. Isso nos leva a outra conclusão. A sabedoria não é possuir a verdade, mas procurá-la incessantemente. Desse modo, o significado de conhece-te a ti mesmo é o símbolo de como deve ser a postura filosófica, compreender-te-se na busca da verdade. É por isso que Sócrates não é filósofo teórico. A prerrogativa de Sócrates é compreender a filosofia como dedicação plena numa jornada rumo à sabedoria. É por esse motivo que ele não escreveu, pois não possui conteúdos estabelecidos de conhecimento, e sim uma vida exemplificando a incessante busca pela verdade. Nesse ponto, estabelece-se uma diferença fundamental entre Sócrates e os sofistas. Sócrates compreende que a verdadeira sabedoria é reconhecer nossa própria ignorância. Entretanto, isso não significa que a verdade não exista, mas que ela é e sempre será maior do que aquele que a procura. Também podemos perceber que, diferentemente dos sofistas, se não é possível perceber qual é a verdade, isso ocorre não porque há algo de errado com ela, pelo contrário, o problema está em quem a procura. Não compreender a verdade não quer dizer que o ser humano possui algum problema fundamental, que não se pode superar. Sócrates acredita que todo homem tem o poder de reconhecer sua própria ignorância e começar a jornada em busca da verdade. Ele afirmava que a contradição e o erro não estão na natureza, mas dentro de cada ser humano. Apesar dessas diferenças fundamentais entre Sócrates e os sofistas, os filósofos pré-socráticos estão preocupados em compreender a natureza. O foco principal de Sócrates é o próprio homem. Qual a melhor maneira de se viver? O que é o homem e como ele deve agir perante si mesmo, e os outros, e o universo? Dizemos então que Sócrates dá início ao que chamamos de filosofia ética. Sócrates não se considera professor, pois ele via a si mesmo como um incentivador da busca pela verdade. O comprometimento do filósofo com os homens é suscitar-lhes o desejo pelo saber. Dizia que sua voz interior o levava a fazer os homens perceberem que estavam vivendo no sonho da ignorância. O diálogo é a medicina socrática da alma, ou seja, é por meio dele que se pode livrar a alma da doença do erro e da ignorância. Para praticar o diálogo é preciso seguir alguns passos. Primeiro, exortação. A primeira etapa é dedicada a convidar o interlocutor a buscar a verdade. Segundo, a indagação. A segunda parte é um início de questionamento para tentar encontrar uma resposta. Terceiro, ironia. Sócrates fazia comentários sobre as respostas que lhe eram dadas. É dito ironia porque Sócrates coloca-se na posição daquele que está esperando
avidamente pelo conhecimento do seu interlocutor, aquele que se julga sábio. Quarto, maiêutica. Ainda por meio de perguntas, Sócrates começa a indicar caminhos para que o interlocutor descubra o conhecimento por si mesmo. Nessa última etapa, encontra-se uma propriedade da filosofia socrática, que é fundamental. É preciso sair em busca da verdade. Em resumo, é preciso possuir a verdade para que possamos conhecê-la como tal. Se é necessário já estar de posse da verdade, como o ser humano não sabe disso? Porque, de Sócrates, o ser humano a esqueceu. Contudo, a verdade está dentro de cada indivíduo, esperando uma decisão para que possa vir à tona. Assim, obter conhecimento na filosofia socrática não era encontrar algo totalmente novo, é recordar conteúdos de verdade já existentes dentro de cada pessoa. Podemos dizer, então, que não há aprendizado, mas apenas recordação. Diante disso, Sócrates se vê no papel daquele que tem o dever de fazer a verdade vir à tona nos seus interlocutores. A maiêutica seria exatamente esse exercício. Por meio de perguntas, Sócrates vai conduzindo aquele com quem está dialogando até que o próprio relembre sua verdade interior. A verdade não poderia ser compreendida de fora para dentro. Quer dizer que é impossível que se alcance a verdade por imposição, por obrigação ou até mesmo por meio de uma lição. O conhecimento só será autêntico se cada indivíduo tomar a decisão de conhecer a si mesmo, iniciando a busca de uma sabedoria que, eventualmente, chegará ao ponto da recordação. É claro que pode haver certo tipo de ajuda externa, como Sócrates propunha no seu exercício de maiêutica. Porém, mesmo nesse caso, há apenas uma condução para que a pessoa possa perceber algo que já estava lá, dentro dela. Não podemos confundir, contudo, essa verdade interior com nossos preconceitos e opiniões subjetivas. A recordação da verdade faz parte de um processo que envolve o abandono do pseudo-verdade e da falsa sabedoria. Só a verdade descoberta por si mesma é autêntica. Por causa disso, a verdade autêntica conduz para a autonomia de pensamento. Sob a acusação de corromper a juventude e de não crer nos deuses da cidade, Sócrates é condenado à morte pelos juízes de Atenas. Sócrates não tinha receio de produzir sua maiêutica, porque tinha certeza que dentro de cada pessoa estava apenas a ciência, a virtude e o logo, a verdade. A democracia ateniense estava baseada no princípio de isonomia. Todo cidadão tinha o direito e o poder de colocar sua opinião sobre qualquer assunto. Ao questionar os valores dos cidadãos, mostrando-lhes que estavam quase sempre errados, Sócrates colocava em questão o próprio fundamento da democracia, que a opinião de todos contava. Entretanto, os juízes deixaram escapar um ponto central na filosofia socrática. Sócrates diria realmente que a opinião do povo não necessariamente conduziria ao que era verdade, mas também afirmava que todos são capazes de, por meio da razão, encontrar em si mesmo a essência da virtude, da melhor conduta política. A ciência, apreendida pela razão, está ao alcance de todos. Sócrates não questiona os valores da sociedade porque quer contradizê-los. Ele não se vê como um cidadão que desrespeita a lei, pelo contrário, ele segue a lei e procurou compreendê-la de forma mais completa que seus juízes. Disse Sócrates: Não respeito a lei pelo mesmo motivo que vós. O filósofo não aceita a lei simplesmente, porque o hábito o fez assim crer. Foi dada a Sócrates a opção de confessar sua culpa e ser perdoado. Também seus discípulos planejaram uma fuga, mas ele não aceitou nenhuma das alternativas. Se Sócrates tivesse fugido, aceitaria a pseudociência que os juízes tinham de sua própria lei. Sócrates aceita a condenação e acaba tomando cicuta, um veneno mortal. Todavia, Platão, após a morte de seu mestre, dá início a seu projeto de compreender a verdade, assim como fez Sócrates. O resultado desse empenho é um dos primeiros grandes sistemas filosóficos para explicar a realidade.